E olha aquela mulher ali dançando do nada, não tem nem música tocando, que maluca. Ah, mas até que tá tocando, parece uma música bem no fundo. Não, cara, isso é trilha sonora de um vídeo, é que a gente é personagem de um vídeo no YouTube. Aí fica tocando essas músicas de fundo mesmo. Mas elas não estão tocando pra gente, sabe? É só pra quem tá vendo o vídeo. Ah tá, achei que a gente era personagem de algum filme de Hollywood. Até parece, cara, olha pra esse cenário aqui, uma parede branca. Isso aqui é vídeo do YouTube e daqueles canais bem pequenos e fodidos ainda por cima. Mas voltando pro assunto que a gente tava falando, meu Deus, que mulher doida, eu ia ficar dançando assim do nada, sem mais nem menos, eu, hein? Vixe, agora tu também tá assim. Credo, eu vou cair fora, vai que contágio. Olá, humanos, meu nome é Ayla, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um caso bizarro e até um pouco macabro que aconteceu na região da Alsácia, onde hoje fica a França, no longínquo ano de 1518. Tudo começou quando uma mulher que ficou conhecida como Frutrufi começou a dançar repentinamente pelas ruas. Nenhum instrumento era tocado, nenhum cantor para inflar a sua voz e ninguém assobiando as novas músicas das paradas do momento. Nem um fone de ouvido enfiado em suas orelhas, até porque isso é renascimento e essa tecnologia ainda não existia. Pois é, fone de ouvido da Razer não estava entre uma das invenções do Da Vinci, e dessa forma, tal qual um personagem de um musical, Frutrufi começou a dançar do nada, sem nenhum motivo, só porque sim e pronto. Algumas pessoas estranharam esse comportamento e outras começaram a bater palma e cantar junto, achando que ela apenas estava muito animada e estava demonstrando sua animação, fazendo tudo isso parecer ainda mais um musical, no momento que um personagem começa a cantar do nada e de repente está todo mundo cantando junto e dançando pelas ruas. Pois é, aconteceu bem desse jeito. Porém, diferente do musical, existia um motivo muito macabro e perturbador por trás da dança da Frutrufi. E a verdade é que ela não queria estar dançando. E ela não conseguia mais parar de dançar. Por mais que ela quisesse, por mais que as pessoas insistissem e por mais exausta que ela estivesse, ela não conseguia parar de dançar. E se isso já não fosse ruim o suficiente, mais pessoas começaram a se juntar à mulher e começaram a dançar junto com ela. E essas pessoas, tal qual a mulher, também não conseguiam mais parar de dançar. Estavam cansadas, estavam exaustas, com os pés machucando, sangrando, e mesmo assim continuavam dançando. O caso acontece no dia 14 de julho, e no dia 25 já tem mais de 50 pessoas sofrendo da mesma condição, todas encarando o céu com um olhar vago e balançando os braços e as pernas em espasmos cansados. Todos exaustos, alguns ao ponto de desmaiar de cansaço. E mesmo assim, ninguém ali conseguia parar. E quanto mais o tempo passava, mais pessoas eram afetadas. Estima-se que até o final da pandemia foram mais de 400 pessoas atingidas, todas vítimas dessa pandemia bizarra, que só começou a diminuir no início de setembro, sendo mais de 2 meses de pandemia. Mas o que causou essa pandemia tão bizarra? Seria isso uma nova variante do coronavírus? No caso, uma mais antiga, né? Porque isso aqui é 1518. Bem, muitas teorias foram desenvolvidas para explicar o caso, tanto na época quanto teorias atuais. Mas antes de falar delas, vamos ao recadinho básico. Pois é, se você já está gostando do vídeo, deixa logo aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, isso aqui vai me ajudar demais. E se você já fez tudo isso, muito obrigada, você é foda! E outro recadinho, eu criei uma conta no Wattpad, que é uma plataforma para postar histórias e também ler histórias de outras pessoas. Eu tô postando alguns contos e histórias por lá, mais voltadas pro gênero de terror, mistério, talvez também poste sobre fantasia. Então se você gosta desses gêneros, vai lá dar uma olhada que pode ser que você goste. Bem, mas vamos continuar pro vídeo. Bem, meus caros, como vemos, a situação é desesperadora. As pessoas dançam e ninguém consegue parar. E quanto mais o tempo passa, mais pessoas se juntam a essa dança maluca e macabra. Precisamos encontrar urgentemente uma solução para isso. Isso é um castigo divino. Deus está tentando puni-los por seus pecados e mostra sua ira através da dança. Não, isso não é coisa de Deus. Deus não faria tal ato maligno. Isto, meus caros, é coisa de Satanás. Essas pessoas estão sendo possuídas pelo demônio e precisam de oração para a cura divina. Não, meus caros colegas, não se trata de nada disso. A ciência diz bem o que é isso. Já estamos na Renascença, não podemos mais nos guiar apenas por conceitos religiosos. Precisamos também de vez em quando usar a ciência e com ela podemos descobrir o que causa esse mal. E se fizermos uma análise científica, fica claro que obviamente isso é causado pelos humores do sangue, uma clara doença do sangue quente. Faz sentido, mas
como vamos tratar essa doença? Com sanguessugas? Nada disso! A melhor forma de se tratar esta doença é pela exposição. Vamos expor essas pessoas tanto à dança que elas finalmente se sentirão satisfeitas e irão parar. Precisamos reunir uma orquestra, começar a tocar animação, para que essas pessoas dancem tanto e tanto que finalmente essa doença se esgote de dentro delas e assim elas irão se curar. Excelente ideia! Que jeito melhor de curar de uma doença do que expondo a pessoa a ela ao máximo. Não fizemos isso com o Zezinho semana passada para curar ele da gripe? Tá certo que ele acabou pegando uma pneumonia e acabou morrendo, mas tecnicamente ele não está mais com a doença. Bem, então assim será feito. Se esse povo quer dançar, vamos dar a eles um motivo certo para isso. Chame a orquestra da cidade. Pois é exatamente isso que você ouviu. Para eles, a melhor solução para o problema era expor as pessoas mais ainda à música, porque eles achavam que por algum motivo expor as pessoas mais ainda a condições que poderiam provocar a dança ia fazer com que as pessoas se curassem, porque elas iam começar a dançar sem parar e a doença ia simplesmente sair delas. E o que vocês acham? Vocês acham que isso deu certo? Será que funcionou? Será que as pessoas finalmente foram curadas? Bem, claro que não. Deu muito errado, isso sim. Na verdade, isso só piorou a pandemia e mais pessoas ainda foram afetadas, porque se sentiram incentivadas a dançar e não conseguiram parar mais igual os outros. Por conta do fracasso, eles cancelaram as orquestras, desmontaram os palcos que eles tinham montado para as pessoas dançarem, cancelaram tudo aquilo. E a pandemia só melhorou quando os sofredores foram levados a um santuário em homenagem a São Vito, onde foram feitas orações e ritos sagrados pedindo pela cura das vítimas. Mas e afinal, o que causou essa pandemia bizarra? Bem, como eu falei, foram desenvolvidas muitas teorias, algumas lá naquela época, que eu falei ali no teatrinho, como uma doença do sangue quente, ou uma ira de Deus, ou uma possível possessão demoníaca. Foram teorias que foram postas ali na época, mas existem também algumas teorias atuais sobre isso. Uma delas está relacionada a um fungo chamado ergot, onde na verdade essas pessoas teriam sido intoxicadas por conta desse fungo, que possui uma substância chamada ergotamina, que é uma substância ligada ao LSD. Sim, aquela droga bem famosa. E, bem, estando ligada a ela, não é de se estranhar que um dos efeitos que ela causa é efeitos alucinógenos. E esse fungo ergot, ele costuma ser muito encontrado em grãos de centeio. Então acredita-se que ali na produção de alimentos e tal que essas pessoas consumiam, elas podem ter consumido alimentos que estavam contaminados com esse fungo e por conta disso tiveram efeitos alucinógenos que causaram essa dança maluca e coletiva. Porém, essa teoria é considerada pouco provável. Isso porque dificilmente esse fungo iria atingir as pessoas da mesma maneira, elas não iam se comportar todas iguais, elas iam ter efeitos diferentes. E também dificilmente esse efeito ia fazer com que as pessoas dançassem por dias a fio, provavelmente ia passar muito mais rápido. E também teria provavelmente um efeito diferente sobre as pessoas. Então é pouco provável que essa tenha sido a causa da tal pandemia. Porém, a teoria mais aceita é que essa pandemia seria uma histeria coletiva induzida por estresse. Acontece que a região da Alsácia estava passando por maus momentos e a população era muito atingida por problemas como doenças pestilentas e fome. Então acredita-se que essa dança tenha sido uma psicose coletiva induzida por causa das condições extremamente estressantes que o povo da Alsácia estava sofrendo, estava passando fome, estava sofrendo doenças terríveis, então eles estavam sob muita condição de estresse, e isso causou essa histeria. E apesar disso parecer ser algo único, que isso aconteceu uma vez, não, houveram muitos outros casos parecidos com esse ali na mesma época, inclusive 7 casos muito parecidos ali na mesma região, e outros casos também semelhantes acontecendo em outras regiões da Europa, como o tarantismo e a dança de São Vito, e geralmente atingindo populações que estavam passando por algum tipo de crise. Essa explicação acaba sendo a que mais faz sentido e explica por que os habitantes só foram curados quando eles foram expostos a orações e ritos religiosos, já que provavelmente o efeito da cura foi um efeito placebo, que é muito comum em doenças psicológicas, que costumam ser melhor bem curadas por conta do efeito placebo, já que é algo ali relacionado com a mente. Então, se a pessoa acredita que vai ser curada, ela acaba, de certa forma, sendo curada por conta disso. Vamos falar agora das mortes. Eu li em muitos sites que tinham morrido cerca de 15 pessoas por dia ali no auge da pandemia, Tinha muitos sites falando sobre mortes dessas pessoas, geralmente por conta da grande exaustão, que acabava causando ataques cardíacos e AVC. Porém, essa questão das mortes é controversa. Quem geralmente cita elas é John Wallen, que escreveu várias matérias de jornal sobre esse caso, além de também ter publicado um livro, sendo um dos estudiosos mais famosos ali sobre esse caso. Porém, as fontes de Waller são fontes posteriores ao acontecido. Ele não cita nenhuma fonte contemporânea ao caso.
E as únicas fontes que realmente falam dessas mortes são fontes posteriores, fontes escritas depois do caso. E nenhuma fonte contemporânea fala de algum tipo de fatalidade, nenhuma fonte contemporânea fala sobre alguma morte relacionada a esse caso. Então é provável que essas mortes podem ter sido o efeito de um telefone sem fio, onde a história vai sendo aumentada aos poucos à medida que é recontada. Então a história original talvez não tivesse nenhuma morte, ninguém tenha morrido. Porém, à medida que ela foi sendo recontada e recontada e recontada várias e várias vezes para várias pessoas diferentes, ela foi sendo aumentada um pouquinho mais até chegar nisso de 15 pessoas por dia morrendo, né? Mas não existe nada realmente confirmando que realmente tenham sido tantas pessoas assim vítimas fatais e que sequer tenha tido alguma vítima fatal. Mas é curioso pensar como a maioria desses casos aí de danças aconteceram na época medieval, na Renascença. E afinal, seria possível um caso desses hoje em dia? Seriam umas dancinhas de TikTok um remanescente disso? Ou essas raves que duram dias? De acordo com Bruno Felissardi, isso seria pouco provável, já que esses surtos eles têm uma forte ligação cultural com a época e com a forma como as pessoas viviam e como enxergavam o mundo. Então, hoje em dia, uma histeria coletiva teria provavelmente outros efeitos. E agora eu falando aqui, dando minha opinião sobre esse caso. Eu acredito que existam já muitas histerias coletivas acontecendo atualmente e de certa forma podem ter suas semelhanças aí com essa dança bizarra aí de 1518, mas que acabou acontecendo de forma diferente, porque estamos em uma cultura diferente. Pessoas sendo linchadas por conta de fake news, cancelamentos virtuais massivos e completamente fora de proporção, desafios de TikTok que fazem crianças e adolescentes fazerem as maiores loucuras em busca de aprovação, crescimento de grupos e fóruns para espalhar o ódio e também crenças em teorias da conspiração maluca. Tudo isso, de certa forma, são surtos que acabam atingindo um grande número de pessoas e que refletem a sociedade em que vivemos hoje em dia, onde geralmente esses surtos acabam se espalhando por conta das redes sociais. E essas pessoas se juntam dentro das redes sociais. Não vemos tantas pessoas, não é como se fosse uma histeria coletiva onde várias pessoas juntas ali na rua têm a histeria, mas é uma histeria muitas vezes ligada pelas redes sociais, ligadas pela internet, com várias pessoas em lugares diferentes tendo o mesmo tipo de pensamento e de certa forma sendo alvo disso. Então, a gente tem um coletivo de pessoas, porém não um coletivo físico. Essas pessoas não estão juntas fisicamente, mas estão juntas virtualmente. E hoje não há mais tanta fome e doenças pestilentas como tinha antigamente. Porém, isso nem por isso nossa sociedade é menos estressada que a sociedade da Alsácia. Isso porque hoje em dia, por conta das condições atuais da nossa sociedade, estamos sendo muito vítimas de doenças mentais, como ansiedade e depressão, que fazem com que, tal qual a Alsácia, nossa população esteja assim doente, estressada. E isso acaba dando brecha para surtos coletivos. A questão é, qual seria a cura para isso? Qual seria a cura para esses surtos atuais? Para os males atuais? Bem, é pouco provável que orações e ritos sagrados a São Vito vão resolver alguma coisa nos dias atuais. Então juntar toda essa galera e levar eles para um santuário a São Vito provavelmente não vai funcionar. E o provável é que não vai existir uma cura única e definitiva. Ela vai mudar de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai reagir de forma diferente e vai ter um tipo de cura diferente para isso. Mas investir em saúde mental de fácil acesso a todas as pessoas e em uma boa educação de qualidade desde o início da vida, com certeza vai ajudar bastante. Mas do jeito que as coisas estão indo, isso vai demorar um pouco para acontecer, mas conscientização já ajuda bastante. O simples fato das pessoas saberem que doenças psicológicas, doenças mentais existem e que elas podem e devem ser tratadas, já é um grande passo, é muito importante para mudar a realidade das pessoas e para fazer com que menos coisas assim aconteçam e que a gente tenha cada vez mais uma população com saúde mental de cada vez mais qualidade. Bem, é torcer para isso, né? Bem, mas então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram e ainda não deixaram o like, vai lá, deixa o like, isso aqui ajuda muito. E se você acha que tem algo a comentar, deixa aí embaixo seu comentário, se você já conhecia desse caso, o que acha sobre esse assunto, se isso te traz algum tipo de reflexão, seja muito bem-vindo para deixar sua opinião aqui nos comentários. Bem, mas então é isso, gente. Fiquem bem e até a próxima.